Cacete, hein, cara? Não é nada, isso aqui a gente faz. Isso aqui eu trouxe um pro Petri. Eu botei uma dedicatória aí, mas a minha letra é uma coisa pavorosa. Tá bom. Vão me desculpar aí. Valeu, Gustavo. Obrigado. Quando você saiu ali, eu dei uma folheada nele aqui pra entender qual era. Esse é um instituto que eu trabalho aí há 12 anos, que é o ILAESE. É um instituto que faz assessoria para organizações de trabalhadores, de um modo geral. E esse é o nosso carro-chefe. Esse aí é um anuário que nós publicamos não todo ano, porque a gente não dá conta, não tem força suficiente para isso. Mas esse é o último, que saiu há um mês. Legal. Isso é um raio-x no Brasil e no mundo que nós temos hoje. Nós temos uma base de dados de empresa de centenas das maiores do Brasil em série histórica de 15 anos e das empresas mundiais de série histórica de 20 a 25 anos. Só empresas chinesas, nós temos 133 empresas aqui com 25 anos de série histórica. Mas mapeando todas as informações, os detalhes do relatório econômico. Entendendo onde está o centro da produção de riqueza no mundo e para onde ela se distribui. E aqui tem uma inovação metodológica que permite a gente ver o mundo de forma totalmente diferente. Eu estava até conversando com o Petri aqui antes da gente entrar. Que a gente vê a economia com as suas categorias, entre aspas, imparciais, a gente vê assim, peso do Brasil, a PIB do Brasil. Só que no PIB do Brasil está aquilo que é produzido pelas empresas alemãs aqui dentro, pelas empresas americanas aqui dentro, pelas empresas chinesas aqui dentro, né, pelas empresas coreanas aqui dentro. Aqui nós vamos traçar a divisão internacional do trabalho baseado nos países, o capital controlado pelos respectivos países. Que me parece fazer mais sentido, até porque assim, qualquer governo vai querer maquiar o PIB de qualquer país para parecer maior. Né? Mas mesmo que ele não maqueie, se a informação for correta, ela já é distorcida. Porque você vai estar dentro da riqueza produzida pelo país, uma riqueza que não é de propriedade daquele país. Isso que nos permite entender, por exemplo, as pessoas, por que Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos, Suíça, Noruega tem nível de vida melhor do que o Brasil? A superficialidade da discussão liberal, hoje hegemônica no Brasil, não é porque lá tem menos corrupção. Quem dera fosse. Eu adoraria que fosse esse o caso. Não, esses países controlam empresas que estão atuando no mundo inteiro e cujos excedentes migram para o país sede. Né? Você pega uma Novartis na Suíça, você pega uma Volks na Alemanha, você pega uma Boeing, que é uma empresa americana, uma Airbus, que é europeia, francesa principalmente. Essas empresas têm unidades espalhadas pelo mundo inteiro. O excedente dessas empresas do mundo inteiro migram para os países sedes. O excedente, quando você fala, é o lucro. O lucro. Tá. E não só excedente, porque as empresas podem ter unidades no mundo inteiro, mas o núcleo dela está no país sede, que é onde está o segredo tecnológico, que é onde está os desenvolvimentos dos novos projetos. Mas é um problema um país abrir empresas em outros... Um país não, uma empresa da França abrir empresas em outros lugares. Qual que é o problema disso? Em termos do capitalismo, não tem problema nenhum. Mas o que está acontecendo aí é que a produção... E pior, o capitalismo ele é tão nefasto que a ausência de capital no Brasil para poder fazer esse tipo de coisa faz com que o país fique correndo atrás dos países que querem trazer o seu capital aqui para dentro. Como a gente não produz nenhum semicondutor, então o que eu posso fazer? Me ajoelhar diante da Taiwan Semicondutor para, quem sabe, eles possam montar uma unidadezinha no Brasil, que não vão fazer, diga-se de passagem. Né? Então, em termos do capitalismo, é assim que funciona. Em termos de um país que quer pensar em se desenvolver, se você não entrar em um desses ramos chaves, você está ferrado. E o Brasil não está em nenhum. Com raríssimas exceções. Então, o problema é que o Brasil não está em nenhum. E não que outros países abram empresas no mundo inteiro. Mas as duas coisas são o mesmo, né? Se o Brasil não está em nenhum, significa que a gente está consumindo celular, concorda? Está vindo de algum lugar. Sim. Os semicondutores aqui foram produzidos em algum lugar. Se não foi daqui, que foi no Brasil que foi produzido, foi lá. E significa que a gente teve que pagar por ele. Sim. Para a gente ter conseguido pagar por isso aqui, a gente teve que vender alguma coisa em troca, né? E o que foi que a gente vendeu em troca? Força de trabalho. Não. O Brasil não vende força de trabalho para os exteriores. Não, o Brasil migrar. Não. Eu vendi... não, você. Mas como para esse celular entrar no Brasil, o Brasil teve que adquirir isso do exterior. De forma direta e indireta. O Brasil, sim. Tá. Então, o Brasil tem que vender alguma coisa para o exterior para conseguir que isso aqui entre. Entende o que eu estou dizendo? O que é? Se tem como um país só comprar do mundo inteiro e não vender nada de volta, então ele está recebendo uma doação. Não, ele compra como grana. Isso, mas de onde que vem essa grana? Nossa. A grana representa mercadorias, representa riqueza. Se o Brasil tem grana para comprar alguma coisa lá de fora, é porque ele também está vendendo alguma coisa lá para fora.
não é um pouco mais ou menos, que é pior ainda, porque o dinheiro ele meio que deveria ter o lastro e tudo mais, representar sei lá, qualquer coisa. E na verdade ele é um monte de número que a gente diz. Isso é conversa fiada de youtuber. Isso é conversa fiada. Você sabe o que acontece quando o dinheiro perde esse lastro? Inflação. Inflação é exatamente isso. É justamente porque a economia brasileira está estagnada que os juros ficam lá em cima. Por que os juros ficam lá em cima? Para que tenha menos dinheiro circulando. Está circulando menos mercadoria, então tem que circular menos dinheiro. E por que juros lá em cima circula menos dinheiro? Porque o dinheiro entra na sociedade pelo crédito. Então, vai ter menos crédito quando o juros é alto. Vocês concordam comigo? Eu vou pegar um empréstimo. Se o juros está 14%, a chance de eu pegar é bem menor do que se ele tiver 2%. Se tiver 2%, com certeza eu vou pegar. Exato. Vale a pena. Então, risco. As formas como o dinheiro entra na sociedade podem ser as mais diversas. E não vou entrar aqui nesse tema técnico-econômico, as formas pela qual o dinheiro entra na sociedade. O fato é que, se o dinheiro entrar e começar a circular na sociedade numa proporção maior do que a riqueza é produzida, você tem inflação. Então não existe milagre, não existe dinheiro criado nas nuvens. É porque as pessoas querem achar uma teoria da conspiração que explica tudo, todos os nossos problemas. Eu adoraria que fosse esse o caso, porque bastaria a gente identificar o Comitê Central da Conspiração, né? Pegar todo mundo e estaria resolvidos os nossos problemas. O que o marxista diz, não, meu amigo, não é um Comitê Central da Conspiração, é a forma como a sociedade funciona que é um problema. É a maneira como a sociedade se estrutura. Não é o Comitê Central da Conspiração que é o responsável pelos problemas do mundo. E eu entendo porque que as pessoas tendem a cair em teoria da conspiração, porque elas percebem a contradição do bagulho. Mas como é que pode? Sociedade, por um lado, ela se desenvolve cada vez mais. Por um lado, mais tecnologia, mais capacidade produtiva, maior produtividade. Coisas que nós nem imaginávamos há 20 anos atrás, hoje é possível. E ao mesmo tempo, a vida fica cada vez mais um inferno. A tal ponto que hoje a gente vive algo que eu nem sonharia na minha infância. E olha que eu acho que eu nem estou tão velho assim, que é uma epidemia de adoecimento mental. O nível de insegurança é tão generalizado, e não é só insegurança de segurança pública, não. Você não sabe como é que vai ser seu futuro, você começa a trabalhar, tá uma merda, não tem outra opção. Você não sabe se vai manter o emprego no dia seguinte, não tem estabilidade nenhuma. Que hoje, quando essa pessoa falar que não tem nenhum problema de natureza psicológica, ela se torna uma aberração. Porque praticamente todas as pessoas têm. Né? Então, não. Existem vários mecanismos pelo qual o dinheiro entra na sociedade. Se não tiver um correspondente na produção de riqueza, o dinheiro se desvaloriza. Então ele tem lastro ainda. O lastro é a circulação de mercadorias. Mas e qual que era o ponto que você estava trazendo das importações? Isso. Se a gente só consegue importar se a gente exportar. Não tem jeito. Senão a nossa moeda vai só se valorizar. Porque para mim importar, eu preciso de moeda estrangeira. Correto? Concorda? Dólar, para ser mais exato. Isso aí num artigo aqui do Anuário, o último artigo, nós vamos discutir isso em detalhes aqui, do sistema monetário internacional, como é que ele se desenvolveu até hoje, até chegar no que é o padrão aí com câmbio flutuante no dólar. Ora, o país, para poder comprar essas coisas em dólar, ele precisa adquirir dólar. Como é que ele vai adquirir dólar? Exportando. Senão ele vai ter que fazer empréstimo. O caso do Brasil é com exportação de agronegócio, de mineração e de petróleo. Isso aí é mais de 90% da balança de exportação brasileira. Só que acontece que agronegócio é um produto de baixo valor agregado. Significa que eu posso produzir muito, é uma massa de pessoas relativamente pequena, o produto é barato. Eu tenho que produzir mais e mais para poder compensar. Esse é o problema que o Brasil está. E aí eu vou adquirir produtos de alto valor agregado. Então essa balança que ficou favorável para o Brasil aí com o boom da mineração, do agronegócio, está cada vez mais tensa. E pior, às vezes ela se equilibra, mas as empresas estrangeiras que estão dentro do Brasil pegam uma pancada de capital e jogam para fora. O real se desvaloriza mais, é o problema que a gente vem... Então o Brasil ele vive uma situação que se a gente não mudar a nossa cadeia produtiva, resumo da ópera, se nós não mudarmos a nossa cadeia produtiva, se o Brasil não começar a produzir coisas de alto valor agregado, o país não tem futuro, nenhum. Mas a situação piora ao longo dos próximos anos. Eu não entendi a questão da importação do celular, por exemplo. Sim. Quem que importa um celular para vender aqui dentro? Não é um cara que tem uma loja? Sim. Mas como que isso tem a ver com os dólares gerados pelo agronegócio? Tem tudo a ver, porque ele vai comprar dólar do Banco Central para fazer isso.
O cara que tem a lojinha de iPhone. Ele vai ter um intermediário maior, né? A lojinha normalmente não importa diretamente. Quando você faz a transação bancária internacional, esse dinheiro já está sendo convertido em dólar, pelas instituições financeiras que fazem isso. Ah, tá lá no Isso. WeTransfer lá, na Nomad. Comprei pela Nomad. Significa que eu estou demandando. O que Tá. acontece? Na prática é o seguinte: se eu estou comprando algo lá fora em dólar, significa que eu estou trocando real por dólar. Sim. Se do outro lado o dólar não for trocado por real, o real se desvaloriza. Se a moeda, todo mundo quer trocar o real por dólar, mas ninguém quer trocar o dólar por real, é o que acontece na Argentina. Tá? Nas últimas décadas, aí, nos últimos 10 anos. É claro isso? Ou seja, muito real sendo trocado por dólar significa que ninguém quer real. Sim. E todo mundo só quer dólar. O que acontece com o valor do real? Vai lá para baixo. Como é que eu compenso isso? Eu tenho que ter a relação oposta. Gente demandando real, porque está comprando de empresa brasileira. É por isso que acontece. Ok? E é claro que na prática, o que está acontecendo? A relação, segundo a ótica da oferta e demanda, é essa que eu acabei de falar. Mas na prática, o que está acontecendo? É óbvio. Para mim conseguir comprar coisa lá de fora, eu tenho que vender coisa lá para fora. Percebe? Porque senão eu vou estar ganhando essas coisas lá de fora. Eu tenho que obter um recurso que, da mesma forma que para mim vender algo, eu tenho que comprar. Para me comprar algo, eu tenho que vender, para me obter esse recurso. A mesma coisa acontece na relação entre os países. Um país, para poder comprar lá de fora, ele tem que obter o recurso lá de fora que permite comprar. Ele tem que pegar a mercadoria de fora e jogar a mercadoria para fora. Se o país só recebe a mercadoria de fora, o que está acontecendo? O mundo está dando essas mercadorias para o Brasil. Esse é o conteúdo da relação. Por que não pode sustentar um país só com importação? Porque se o país só importar, significa que o mundo inteiro está mandando mercadoria para o Brasil e o Brasil não está mandando nenhuma mercadoria para fora. Você falou que o Brasil precisa criar produtos de alto valor agregado, como um celular. Né? Isso. Tu também falou que hoje a gente já não consegue mais fazer nada nesse sentido sem quebrar patente. Então é meio que... Não quero. Então vamos ter que ser a China, de uns 15 anos atrás, né? Não sei se pode ser a China de uns 15 anos atrás, porque a China, de forma oficial, nunca fez isso. Tá? O que a China fez foi um esquema. A China restaurou o capitalismo, a China abriu o mercado dela, a China fez parcerias privadas, que lá vamos chamar assim de joint ventures. Tá. E por que isso aconteceu? Por que esse caminho chinês não é impraticável no Brasil? Por várias razões. Uma delas, porque os Estados Unidos topou fazer isso por causa do conflito com a União Soviética. Ele queria arrancar a China dos braços da União Soviética nos anos 70. Não é uma ideia minha, isso é declarado pelo Kissinger, que era o chefe de Estado dos Estados Unidos da época, que tem um livro publicado há 10 anos atrás, onde ele narra, inclusive, as negociações que ele foi feita. E é o que a China começou a fazer, joint ventures, que é o quê? Eu tenho aqui uma indústria de carro na China que produz uns trambolhos que mal sai do lugar. Tecnologia de 30 anos atrás. Só que eu tenho um mercado consumidor aqui no meu país que pode estar produzindo 30, 40 milhões de veículos daqui a alguns anos. Então eu chamo a Volks, eu chamo a Hyundai, eu chamo a General Motors, falo, olha, vocês me fornecem a tecnologia e eu... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!